Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, nós celebramos a festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do nosso Brasil, pobre e sofrido. Os senhores conhecem a história da aparição, do encontro da imagem. Os senhores conhecem toda a parte da igreja para com esta imagem milagrosa. Então não vou ser repetitivo sobre essa questão, mas vamos considerar nesse dia as lições que esta imagem tão simples nos dá. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, ela é um catecismo, numa imagem tão pequena, tão simples, inclusive encontrada quebrada, mas em cada detalhe do seu encontro, Nossa Senhora está nos ensinando muitas coisas. O Brasil, naquele então, 1717, era uma colônia de Portugal, e junto com a questão quando os portugueses expulsam os hebreus, nós temos, tanto em Portugal, Espanha e Brasil, uma invasão do que se chama cristãos novos. Cristãos novos eram falsos batizados desse povo que simulavam ser cristãos, batizado, crucifixo, tudo que os senhores quiserem dentro de casa, mas aos olhos deles sempre seguiam sendo hebreus. Pois então, o Brasil, em formação, estava empesteado desse falso catolicismo. Sim, principalmente a região do Nordeste. São Paulo era pouca coisa naquele então, e provavelmente muitos de nós somos descendentes desse povo falso católico. Por outro lado, é interessante ver que tanto Portugal, Espanha e Brasil já tinham e têm até hoje uma grande devoção à Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Naquele então ela não era padroeira do Brasil ainda, era Santa Úrsula e as Mil Virgens. Mas em todo lar, toda igreja, qualquer lugar se encontrava a imagem da Imaculada Conceição, herança de Portugal. Mas quando a serpente pisou o solo do Brasil, Nossa Senhora quis, porque nos ama, se fazer presente de um modo especialíssimo, e foi a sua imagem quebrada, encontrada no Rio Paraíba. Não sabemos com verdade como ela foi quebrada, não se sabe. Tem teorias, das quais não vou mencionar porque são teorias e vai que sejam erradas, mas em todo caso é uma imagem judiada, que faz jus à palavra. Porque o Brasil também estava judiado pelos hebreus que se fingiam ser cristãos e também pelos perigos que isso gerou. Toda escravidão, venda de pessoas e todas essas coisas por detrás, se nós buscamos com uma história verdadeira, tem um desse povo por detrás. Nos excessos que se cometiam, em todas as fraudes e todas as mazelas que tinham, tanto em economia como moral, havia pessoas deste povo por detrás. Não estou culpando eles da fonte de todos os males, não, mas o pai deles é o demônio, que estava por detrás de todos os males. Deus plantava e esta gente arrancava. Falso católico. E Nossa Senhora quis, não foi uma aparição que falou nada, nunca falou nada, mas no seu silêncio nos ensina muitas coisas. O Brasil, da sua procedência indígena, leva consigo
sem nenhum problema com este povo, hein? Do qual devo ter uma boa porcentagem do meu sangue nas veias, mas mazelas são mazelas vindas de onde vier. Também a sensualidade grotesca, a vida superficial, isso se encontra em todos os povos. E um país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, mas também do jeito que o diabo gosta. Tirando a bênção de Deus, o resto o diabo saboreia. E é o nosso querido e judiado Brasil, que estava ali tentando ser um reino. E nós víamos que o diabo quis, porque chegou o primeiro, fazer aqui o reino das trevas. E essa tentativa continua até hoje. Então aquela pequena imagem encontrada já nos ensina que aonde o diabo estiver infernizando, Nossa Senhora estará sempre nos socorrendo. Sempre. Seja um perigo de hebreu, seja um perigo de imoralidade, sejam perigos de quaisquer que sejam. Nossa Senhora sempre estará para defender, porque nós somos, por batismo, filhos de Deus e dela também. Aquela imagem ficou encontrada por pescadores simples, homens, trabalhadores. Aí nós vamos ter outra lição de Nossa Senhora. Quem trabalhar por Deus sempre encontrará sua mãe para amparar. O Brasil jaz no ócio, hein? Hoje nós falamos, muito desemprego. Sim, vai ficar pior. Com esse governo que nós temos, tudo tende a piorar. Mas todos aqueles que querem, conseguem trabalhar. Seja o vendedor de bala no semáforo, seja a senhora que faz uns crochês e uns bordados que vende aonde conseguir vender, e com as redes sociais, tem um comércio solto, autônomo, maravilhoso, que Deus abençoe. Mas o ócio, nossa herança indígena, faz com que o Brasil tenha espaço para sensualidade desordenada. E com as bolsas vindas do governo, ócio e dinheiro é a perdição eterna. E naquele então não existia bolsas para ninguém, mas o ócio sim. E Nossa Senhora aparece nas mãos de 3 homens piedosos, muito piedosos, que não deixaram faltar o seu terço jamais em suas casas. E eles vão fazer o quê? Pegar aquela imagem e vão reconhecê-la. Eles não eram ignorantes, religiosamente falando. E é outra sequela do nosso querido e tão judiado país. A ignorância religiosa. Nossa Senhora veio então com essa imagem acabar com todos os males deste país e dos seus habitantes. Sensualidade, Imaculada Conceição é remédio. Ócio, todos que trabalham vão encontrá-la. E a ignorância religiosa, ela é o catecismo que aqueles que não sabem ler, olhando aquela imagem imóvel, simples, judiada, porém milagrosa, vai sair com a instrução que o clero não tem e por isso não dá. No dia de hoje, aquele senhor disfarçado de bispo vai dizer um monte de aberrações. Aquela novena ofensiva a Deus e a sua Mãe Santíssima, ridícula, uma aberração, envenenou todos que ali estavam, estarão, ouvirão as gravações nefastas. Mas aquela imagem, pela graça de Deus milagrosa, vai inocular o soro antiofídico da serpente que está ali de mitra, báculo e vestida e disfarçada de clero. Nossa Senhora é a nossa salvação como católicos e como brasileiros também. Por outro lado, com este sinal tão simples, uma imagem quebrada, negra, judiada, Nossa Senhora quer acabar remediando a soberba do brasileiro. Senhores, como eu também sou brasileiro e ponho isso na graça de Deus, mas nós sabemos, o brasileiro é falso. A falsidade está aliada à soberba.
Tudo muito bem, querido, que bem que vem, a vassoura atrás da porta para a visita ir embora o quanto antes. Lindo, maravilhoso, está saboroso, é horrível, não quero comer essa... E aí insulta os bocados, falsidade. E como que nós acabamos com isso, vinda do orgulho? Na simplicidade daquela imagem. Se o Brasil tivesse uma aparição, como Nossa Senhora apareceu em Fátima, nós díssimos nos gloriaríamos. Mas Nossa Senhora no Brasil tem que ficar silenciosa, porque nós temos o poder, graças às mazelas que nós temos, de poluir, inclusive as investidas de Deus para a nossa salvação. Então Deus, em sua providência, quis que sua mãe se manifestasse entre nós com uma imagem quebrada. Ela leva em si, na imagem, a situação dos seus. E só seremos reconhecidos quando estivermos com nossa cabeça posta no seu devido lugar. Nossa Senhora Aparecida sabe que o brasileiro gosta de perder a cabeça também. Iras desnecessárias, vinganças desequilibradas, a guerra que as paixões fazem, com todo o transtorno que os vícios fazem com o juízo reto das cabeças. Então Nossa Senhora quis, ao pôr sua cabeça sobre o seu pescoço na imagem quebrada, a Imaculada que ali está nos esperando, também para colocar nossas cabeças perdidas no devido lugar. São Paulo vai dizer que a cabeça do homem é Cristo. Quando o homem perde a cabeça, é porque perdeu Cristo. Então, se nós andamos perdendo nossas cabeças, é porque nós andamos perdendo ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aquela imagem de quem? Da mãe, do Cristo. Uma mãe nunca perde o seu filho. Vocês vão falar, padre, mas nossos filhos vão morrer. Sim, vão morrer. Mas a mãe nunca sepulta um filho no seu coração. Nunca! E é esta mãe que nós temos. Nossa Senhora da Conceição, que mesmo tendo seus filhos aí sepultados pelo pecado, mas no coração ela não nos tem sepultados. Assim, estimadas almas, esta imagem é muito mais do que uma imagem que todo mundo vai lá, faz um selfie e sai correndo. É muito mais do que um turismo, muito mais, porque ninguém, em sã consciência, vai caminhar 200 quilômetros na rodovia Presidente Dutra. O senhor sabe o que é isso? Debaixo de sol, de chuva, de caminhões, de riscos, para tirar um selfie com uma imagem. Não, é uma imagem mais do que uma imagem simples e qualquer. É a imagem que realmente colocou o Brasil no eixo. E quando nós perdemos a devoção à Nossa Senhora, me atrevo a dizer, e assinaria com meu sangue, nós vamos perder tudo. Tudo! E é o que nos resta. A pregação de lá não serve para nada. Aquela conduta daqueles eclesiásticos, com aspas, daqui às cordilheiras, indo e voltando muitas vezes, é um comércio. Se alguém busca a salvação da alma, não vai encontrar da parte do sacramento de nenhum deles. Mas ajoelhado e chorando aos pés daquela imagem pequena, encontrará, sim, senhores. Sempre! Sempre, sempre, sempre. Mesmo que esteja horrível aquelas feiuras que colocaram pelas paredes, mesmo que tropeçamos em cofres, traz cofres para arrancar nossas moedas cada vez menos, mesmo que tenhamos que ouvir aquele horror daquelas canções modernistas e deprimentes, mas Nossa Senhora está ali e enquanto ela estiver ali, nós temos um Brasil salvo. Porque ela esmaga a cabeça da serpente eclesiástica, política e a qualquer disfarce de Satanás, Nossa Senhora vai destruir. Inclusive dos nossos vícios, dos nossos pecados, das nossas mazelas. O que for do diabo, Nossa Senhora destrói. Então, estimadas almas, Nossa Senhora Aparecida, chamada é Nossa Senhora da Conceição, e o povo a chamou de Aparecida porque apareceu. E merecidamente,
Neste aspecto, podemos dizer que a voz do povo foi de fato a voz de Deus. Ela está para aparecer quando nós estamos no pior dos perrengues. Quando nossa cabeça estiver dilacerada por nossas paixões, se Maria Santíssima aparecer, tudo estará resolvido. E nós vemos isso na Sagrada Escritura. É a epístola da missa de hoje, capítulo 12 do Apocalipse. Apareceu uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. A lua, na Sagrada Escritura, representa as almas inconstantes. Outra prerrogativa própria do nosso povo brasileiro. Nós somos inconstantes no bem. A inconstância é própria da serpente. Por isso Nossa Senhora aparece pisando a lua. Hoje, a lua também pode se entender, alguns assim entendem, como o crescente do islamismo, que está empesteando a face da terra. Também pode se entender, mas em todo caso, a lua está abaixo dos pés da Santíssima Virgem. Da inconstância dos inconstantes, e se for o caso do islamismo também, que ela esmague e destrua tudo porque são inimigos de Deus. O que acontece? Na visão de São João, esta mulher, a Santíssima Virgem, está para dar à luz um parto. E o demônio está ali, sabe que aquele menino é o que há de reger todos os povos. Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, está para devorá-lo. Então, a Sagrada Escritura segue na visão do São João, dizendo que a mulher foi levada para um deserto, a criança foi levada para Deus, e por detrás, o diabo é persistente. Ele, querendo atacar a mulher, ele vomita o mar por detrás dela. E Deus não permite que esta investida do inimigo atinja a mulher. Esta visão de São João é a visão também, tanto se aplica à Santíssima Virgem, como se aplica à Igreja. O que se diz da Igreja, se diz de Maria Santíssima. A Igreja está parindo, dando à luz a Cristo pela pregação. Cada pregação, cada sacramento, cada alma que sai do pecado, cada um que aumenta em graça, é um parto para a Igreja, dando à luz a nós, as nossas almas para Deus. E o demônio não se dá por vencido. Os senhores sabem que nós terminamos uma peregrinação, nós terminamos uma missa, vamos a casa, rezamos um terço, salve rainha, amém, soltando o terço, vem um inferno de coisas para nos atormentar. Aí depois falam, mas você reza, que adianta a missa, faz tudo errado. Não, porque não é, tem disso também. Mas intensifica mais a perseguição, temos que ter realmente sangue de baratas para suportar certas coisas. E é o rio, ou o mar, que o demônio vomita, traz os filhos da Eva verdadeira, pura e sem mancha, Maria Santíssima. E o que acontece depois? Uma guerra tremenda. São Miguel vai dar um jeito no diabo. E qual o grito de São Miguel? Quem como Deus? Coloca o diabo no lugar dele, que é o inferno, humilha o soberbo e cessa o atrevimento do inferno contra o céu e contra os do céu. Assim, estimadas almas, nós vemos de certo modo que Nossa Senhora fez acontecer o Apocalipse no nosso Brasil. O diabo andava solto nesse país, solto, a idolatria dos índios, o paganismo dos negros, ao falso catolicismo dos brancos judeus mal batizados. E Nossa Senhora fez com que a pregação depois tivesse fruto. O Brasil foi muito católico. Hoje não resta nada. E não só digo no IBGE, 98% chegamos a ser em certa época. Hoje 50% alguma coisa.
mas era um catolicismo de calibre, de quilates, e não esta coisa horrível, fingida, maquiagem de catolicismo que existe nos do IBGE e também nos da tradição. Eram os católicos autênticos. Mas, então, o capítulo termina dizendo que Nosso Senhor, bom, o anjo, o arcanjo São Miguel mandou o diabo para o inferno. O dragão tenta aí perseguir a mulher, não foi dado possibilidades, por Deus interveio. E segue concluindo: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos outros seus descendentes que guardavam os mandamentos de Deus e retêm a confissão de Jesus Cristo. Assim concluímos o capítulo 12 do Apocalipse. Aqui me atrevo, no dia que vier a Santa Inquisição, se precisar me retratar, me retratarei. Vou repetir. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos outros de seus descendentes que guardam os mandamentos de Deus e retêm a confissão de Jesus Cristo. Nós vamos entender porque neste país nós temos um monte de protestantes. Eles odeiam Nossa Senhora. Odeiam. Todos. O Brasil não foi flagelado pelo Espiritismo, hein? Até hoje segue sendo alguma coisa por cento. Pouco. Não foi flagelado pelo ateísmo. Não foi. Teve gente inteligente no Brasil, então o ateísmo foi muito ínfimo. Nos bons tempos. Não foi flagelado pela superstição. Não foi. Mas foi flagelado e segue sendo, estará cada vez mais o número e a intensidade dos golpes do protestantismo. Vou chamá-los com os nomes que eu atribuo a eles, mas não são, os evangélicos. Esta é a última tentativa de Satanás para destruir este país. E os senhores pensam que é o comunismo? Não. O comunismo já está vencido há muito tempo, porque é uma idiotice, uma estupidez. Agora, quando nós temos um sistema religioso que é como um vírus, se molda a cada organismo em que ele jaz, por isso temos tantas igrejas quantos, entre aspas, crentes, com uma só Bíblia, e todos têm em comum ódio a quem? A Nossa Senhora. Nós não podemos explicar outra coisa que uma investida do inferno contra o nosso país católico. Não podemos. Se alguém encontrar, estou a ouvidos. Todo. E o que acontece para piorar as coisas? O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos outros seus descendentes, que guardam os mandamentos de Deus e retêm a confissão de Jesus Cristo. O espírito protestante equivale ao espírito do modernismo. Todos têm por fonte Satanás, inimigo de Deus e da nossa salvação. Aí os senhores vão falar, mas padre, lá em Aparecida, no santuário, ou em qualquer outro lugar modernista, tem imagens. Sim, tem imagens, sim. Ah, eles têm terço. Sim, para vender tem imagens e terços. Agora, durante a missa, vai se ajoelhar diante de uma imagem. O que o pseudo-padre dirá? É só Jesus Cristo, é hora de Jesus Cristo, é Jesus Cristo, não tira a atenção de Jesus Cristo para ficar venerando imagem de santo, não sei o quê. O que é isso? Protestantismo. É isso. Desde quando alguém com sã consciência católica vai cogitar tirar a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, por se ajoelhar durante a missa diante de uma imagem de Nossa Senhora? Desde quando uma oração vai fazer eu perder a atenção, a devoção à Santa Missa? Pegue um terço, não pegue que não deve ir à missa nova, mas se alguém de lá pegar um terço e rezar durante a missa, o padre vai me chamar os bois com seus nomes, vão falar o quê? Parar seu culto e vai falar, não reze o terço, é hora de prestar atenção à missa. Essa perseguição é católica? Não, porque por séculos e séculos e séculos, todos que quiseram rezar o terço durante a missa sempre puderam fazer, sem direito à perseguição nenhuma. Nenhuma. Houveram alguns escândalos por aí, uma pobre jovem
que também não sei o que ela tem na cabeça, foi fazer a crisma dela e foi comungar de joelhos. E o bispo, pseudo-bispo, proibiu. Por que eu digo que ela não tem na cabeça? Lá no lugar de tratar a Deus como Deus, você vai comungar de joelhos na missa nova? Se é protestante, que protestante se ajoelha para comer a sua ceia? Fala, minha filha, você quer tratar Deus como Deus? Saia daí. Vai na missa católica e trate a Deus com a sua alma católica, já isso que almejas. Pois então, se eu não posso me ajoelhar diante do corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, o que seremos? Protestantes. Então, a investida de Satanás sobre o país, por via religiosa, é com o protestantismo, os evangélicos todos e cada um deles, e de um modo sutil, o diabo com a ponta do seu chifre picou os eclesiásticos modernistas, porque fazem do mesmo jeito, estando, entre aspas, dentro da igreja, fecho aspas. E aí o que nós vemos? O católico protestantizado. O brasileiro, cada vez menos católico, equivale a ser cada vez menos brasileiro, porque este país, querendo ou não, os que creem ou não creem, problema deles. Foi feito por um país, terra de Santa Maria, Portugal, e nós somos católicos desde o primeiro passo em terra firme de Pedro Álvares Cabral. E assim está destinado, antes predestinado, e vai terminar quando o juízo de Deus vier e botar fogo em tudo, ele vai consumir na conflagração universal um país católico. Assim será. E não sou profeta, graças a Deus. É a certeza que nosso princípio será o nosso fim, para chegar até Deus. Católico e nada mais do que isso. Então, estimadas almas, qual é a salvação? Nossa Senhora Aparecida. Vamos ao santuário, mas vamos como católicos. Senhora com seus véus, a gente com a nossa batina, no dia que não nos deixar entrar, bom, Nossa Senhora vai pisando. Vamos ao portão, gritando, Senhor, estou aqui. Temos que ir Aparecida sim. Alguma vez por ano, pelo menos alguma vez. Padre, é caro, é longe? Sim, é caro, é longe, mas muito mais caro é perder o seu auxílio, e muito mais longe vamos ficar que no inferno sem a sua proteção. Façamos sacrifícios. Vamos sim sempre visitar aquela imagem silenciosa, porém poderosa por graça de Deus, que quer salvar nossas almas. Então, estimadas almas, celebrando sua festa, que nós podemos concluir de tudo isso. Primeiro, o que é inimigo de Nossa Senhora é nosso inimigo. O pecado é inimigo de Nossa Senhora. Por isso ela é imaculada, não tem nenhum, nunca teve nada de pecado. Façamos guerra ao pecado o quanto antes, agora, a partir de agora. Seja qual for o venial, mortal, não importa, é pecado, ofende a Deus, acabou. Depois, o catolicismo falso, temos que destruir isso, hein? Das nossas vidas, já que não podemos destruir do entorno, tenhamos uma vida retamente, conforme o que nós cremos. Sejamos almas de princípio. E o que eu quero dizer com isso? Respeito humano. Ah, minha tia é protestante. Reze pela conversão dela. Mas, o Deus é o mesmo. Não é o mesmo. O Deus que nasceu da Santíssima Virgem Maria a ama como sua mãe. E o Deus do protestante a odeia tal qual o diabo faz. Não é o mesmo Deus. Rasguemos isso de nossas consciências, de nossas inteligências lesadas. É meu melhor amigo, sim, mas como crente, ele é o seu pior inimigo. É assim, radical, totalmente radical. Totalmente radical, é assim que funciona. No céu, São Miguel não foi levar uma xícara de café para Satanás e falar, olha, Satanás, não é bem assim, meu amigo. Não pôs um espelho para ele se enxergar, dizendo, olha, você é desse tamanho, mas Deus não tem tamanho, é imenso.
caiu na real, não foi, pegou a espada e flop. É assim que funciona, o céu é radical. Quem não quer ser traidor de Deus tem que ser, e precisa ficar falando, não. Nossa conduta, integridade, princípio. Não tem lugar para ecumenismo, politicagem com a religião. Põe uma saia aqui e se pode encontrar na rua, não reconhece. Não dá. Eu não vejo, Deus vê. Rezo antes da missa um terço, vou rezar o próximo na próxima missa. Eu não sei, nem quero saber, mas Deus sabe e sabe o que fará conosco. Nós somos católicos aos olhos dos homens? E que homem poderá nos salvar? Nós temos que ser católicos aos olhos de Deus somente. Ninguém precisa ficar pregando com postagem de WhatsApp, de status, não sei de qual diabrura, todas essas coisas. Não precisamos disso. Mas nós necessitamos urgentemente de sermos católicos aos olhos de Deus somente. Quem quer pôr suas postagens, fazer suas pregações, parabéns. Mas se aquilo não for conforme o que vivem, debalde. E é uma coisa que nós podemos fazer, propondo a Nossa Senhora Aparecida, sermos autênticos na nossa religião. O que nós podemos fazer? A grande confiança que Nossa Senhora merece, me atrevo a dizer que nós não temos. Aumentar nossa confiança em Maria Santíssima. Não é ter uma imagem a mais, não é acender uma vela a mais, não é pendurar um terço a mais, não, é ter o que tem, mas saber apelar, hein? Quando Nossa Senhora, quando nós estamos no perrengue, a primeira coisa que as pessoas sem confiança faz, o que elas fazem? Vai ligar para alguém que não pode fazer nada por ela. Vai ouvir os lamúrios, os lamentos, os soluços, e vai lá, ânimo, a vida é triste, é cruel, tchau, e desliga. É assim que fazemos. Agora, se chegássemos aos pés da imagem de Nossa Senhora e fizéssemos o que nós fizemos com quem não pode nos ajudar, nós sairíamos como? Ajudados. E nós não fazemos. E eu digo, inclusive, o padre, hein? O que eu posso fazer? Rezar, não tenho nenhum problema, hein? Uma vela a mais para o menino Jesus, Senhor, o Senhor sabe, acendo, o Senhor cuida, amém, tchau. Mas se fossem dizer a ele, a ela, a Maria Santíssima, sairiam com as lágrimas enxugadas. Só Ele pode enxugar nosso pranto. Só Ele. Só Ele pode consolar nossas almas. Só Ele e Sua Mãe Santíssima. Só eles podem dar o cuidado que nossa alma necessita. Só eles dois, não tem outro. Então, ter maior confiança em Nossa Senhora. Do título que for, é a mesma. E por que não Aparecida, já que aqui neste país Nossa Senhora quis ser honrada com essa advocação? Honremos a ela. E depois, estimadas almas, exorcizar a ignorância religiosa. Quando nós falamos de ignorância religiosa, os senhores acham que o padre está jogando indireta ou direta, seja o que quiserem, para o modernista pobre, ignorante, sentado ouvindo um monte de baboseiras numa pregação maligna. Não me refiro a eles. Pobres almas, que Deus tenha piedade. Eu me refiro a nós. Nós ignoramos muito a nossa religião. Nós temos uma sequela vinda do modernismo da cabeça aos pés que se chama ignorância religiosa. O querido catecismo, falei com as paredes. Com as paredes. E os poucos que ouviram. Quem não tem o que fazer na vida, porque tempo sobra a todos que sabem usar bem, vai ouvir uma lição de catecismo por semana, pelo menos, para entender alguma coisa do que nós cremos. Quem? Se houver um, que Deus o recompense. Aí, qualquer coisa, padre, o que é isso? O padre não é o Google trad conservador, hein? Não sou. Agora, se estudarem religião
e tiver uma dúvida, eis-me aqui. Eis-me aqui. Agora é muito fácil. Online, padre. Padre, que coisa é essa? Sim, está dito no catecismo, padre, o senhor é grosseiro. Ademais de grosseiro, eu falei para os senhores ouvirem. Não foi para ter um videozinho a mais. Não, foi para os senhores. E para nossa vergonha, o que acontece? Aqueles que chamamos de modernista e tudo isso, que nem sabem praticamente o que é a nossa missa, eles escrevem e-mail para o pobre padre, eu vi sua lição, eu tive dúvida, isso. Agora, quando que um fiel faz ou fez isso? Nunca. Então, estimadas almas, aquele que tem temor de Deus, aonde estiver, encontrará Deus. E terá o que? Sede de Deus. Sede de Deus. E Nossa Senhora justamente causa nos que a amam esta sede de Deus. Então falta amor, falta conhecimento de Deus. E como disse o profeta, o meu povo jaz por falta do conhecimento. E Nosso Senhor se refere ao conhecimento dele. Dele somente. Você não pode saber nada de matemática, pode ser um analfabeto, pode ser um rude, mas se conhece a Deus, conhece tudo. Pode ter todas as formações, diplomas e tudo, carimbos e selos e tudo que quiserem. Mas se ignoram a Deus, são asnos. Esta é a verdadeira ciência, sem desprezar as ciências humanas. E Nossa Senhora é o quê? Mãe da sabedoria encarnada. Nós não podemos ignorar nossa religião. E eu não estou a dizer que tenhamos que ter um doutorado em teologia, nenhum. Mas o catecismo, sim, na ponta da língua, todos. Todos nós. Cada um vai reter o que puder. Todos podem reter alguma coisa, e se não retiveram, porque não foram ao encontro. Então exorcizemos, estimadas almas, a ignorância religiosa, por quê? Porque com o tempo fará com que o diabo infelize nossas vidas e sejamos como aqueles que um dia se disseram católicos e hoje não são e nunca foram, apóstatas. Esta é a explicação daqueles que alguma vez foram aparecidas, saíram e hoje estão no culto protestante, ou fazendo macumba, ou no centro espírita tomando passe, ou, sei lá, ateu, qualquer uma diabrura dessas. Porque nunca conheceram o que eles estavam venerando. Nunca. Iam pela força da multidão. Seguiram a força do vento. Mas os que foram e vão e irão conhecendo quem é a Santíssima Virgem Maria, o que ela pode fazer por nós, nunca será um traidor da nossa religião. E Nossa Senhora, como eu dizia ao princípio e concluo, ela é o catecismo para todo o brasileiro. Então, estimadas almas, tenhamos zelo, uma devoção fervorosa, uma confiança inquebrantável na intercessão de Maria Santíssima, e Nossa Senhora vai nos levar a Jesus, a um Jesus conhecido, amado e servido. E o conhecimento vem do catecismo, dos livros dos santos, das meditações que fazem, porque Deus vai instruindo as almas Ele mesmo, para aqueles que vão ali saboreando a sua vida, e assim vamos nos tornando cada vez mais robustos e seremos um empecilho para que o diabo não possa fazer deste paraíso, de certo modo, um inferno no sentido pleno. E é o que está se transformando no nosso Brasil por falta de amor a Nossa Senhora Aparecida. Que a Santíssima Virgem interceda por nós e que se digne aparecer por piedade a partir de agora em nossas casas, em nossas vidas, em nossas almas, para que nosso Senhor reine em todo lugar onde ela estiver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.